Olá, bom dia a todos, bom dia Rio Grande do Sul, 11 horas e 34 minutos. Hoje é sexta-feira, dia 17 de abril. Veja agora os destaques de hoje. Policial militar da reserva mata mulher e tenta suicídio. O caso aconteceu agora de manhã em Porto Alegre. Novo ministro da Saúde toma posse. Em entrevista exclusiva ao SBT, Nelson Tais fala sobre testes em massa do coronavírus e sobre a cloroquina. Fake news da saúde. Especialistas de fundo de quintal surgem com medicamentos que prometem proteção contra a Covid-19. Saiba como não cair no golpe. Outro problema é em meio à pandemia. Pacientes com doenças crônicas enfrentam dificuldade para conseguir remédios na farmácia do estado. Trilha sonora da cura. Paciente de 20 anos recebe alta em hospital da capital. Na ida para casa, o jovem ganhou uma apresentação de violino. O SBT Rio Grande é sua companhia na hora do almoço que vai até a 13h. Já está no ar. Olha só, depois de 12 dias internado com coronavírus, um jovem de 20 anos teve alta aqui em Porto Alegre. Olhem só, Bruno, ele procurou a Associação Hospital Vila Nova, aqui na capital, e ele estava com sintomas gripais. E aí teve a confirmação, do Covid-19. E ao som de violino do músico Roberto Cruz, ele recebeu alta. Está aí o momento em que a família vai recebê-lo, todos os atendentes ali do Hospital Vila Nova, fazendo a liberação do paciente. Lá na outra sala a gente já vê outras pessoas também. Aí o violinista, todo com as proteções aí, os equipamentos de proteção. E vamos ouvir um pouquinho a homenagem. Veja só, rapaz de 20 anos, 20 anos recebendo alta aqui na Zona Sul de Porto Alegre, recebendo essa homenagem com violinos. Olha só, em entrevista exclusiva ao SBT, o presidente Jair Bolsonaro revelou os critérios para a escolha de Nelson Tais, médico oncologista e agora o novo ministro da Saúde. Nelson Tais falou sobre o uso da cloroquina e também a testagem em massa para a Covid-19. Vejam só. Presidente, quais foram os critérios utilizados na escolha do novo ministro da Saúde? O seu passado, obviamente, um profissional bem-sucedido e reconhecido por grande parte da sociedade. E também por uma certa afinidade que não devemos tratar de duas doenças. É o vírus e a questão do desemprego. E, obviamente, isso com muita responsabilidade, coisa que não falta ao senhor Nelson. E o povo quer voltar a trabalhar, mas, obviamente, com critérios. O senhor usou a palavra divórcio em relação ao Luiz Henrique Mandetta. Qual foi o auge que não foi mais suportável? Foi consensual, nada litigioso. É um ambiente bastante tranquilo, 30 minutos de conversa. Presente o mais idoso do nosso ministro, João Heleno, ser uma pessoa que, nesses momentos mais difíceis, nos ajuda a melhor tomar as decisões. Então, da parte dele, a transição contará com seu apoio. O senhor assume em meio a uma pandemia já, com muita coisa acontecendo, muito trabalho sendo feito. Quais vão ser as primeiras medidas? A gente comentou isso também, quer dizer, a gente vai tentar... Primeiro, você tem que ter mais informação sobre o que está acontecendo, Não vai ter nenhuma atitude intempestiva, que uma atitude intempestiva agora significaria você estar tendo uma postura radical, emocional ou ideológica. O caso não é esse. O que a gente tem que fazer agora é o seguinte: colher o máximo que eu posso de informação, o mais rápido possível, para entender o que está acontecendo. A gente está avaliando itens aí em relação a controle da doença, que é o isolamento, o distanciamento, outras atividades que você possa ter, mas talvez na América do Sul você tenha coisas diferentes. Você olhar, não sei se os números são imprecisos ou de baixa qualidade, mas quando você olha os dados da América Latina, da América do Sul, eles são um pouco diferentes em termos de mortalidade. Será que a gente já teve alguma coisa diferente aqui, alguma vacinação, alguma doença, alguma coisa do vírus? Então, a gente tem que aceitar que a gente ainda tem que aprender muita coisa. A cloroquina foi um ponto considerado polêmico durante as últimas semanas. O senhor já tem uma opinião a respeito? A cloroquina faz parte daqueles medicamentos que você pode
podem ser eficazes contra a Covid-19. O que acontece? Quando você vive situações mais extremas da doença, em que a mortalidade é alta, você pode fazer o uso de medicamentos. Mas qual é o ideal? É que esse uso seja sempre feito de uma forma estruturada, dentro de um planejamento, dentro de um programa de pesquisa. O senhor defende testagem em massa. Isso é possível hoje com o que a gente tem disponível? O teste em massa não quer dizer que você vai testar todo mundo. Se a gente fala da Coreia do Sul, por exemplo, que fez testes, ela testou menos que a Itália. Então, não é o que é importante aí? Que você tem uma política. Se você pegar tudo fragmentado, o governo federal, a saúde suplementar, o empresariado, você tem que fazer isso num guarda-chuva só, num programa único do Brasil. E você pega todos esses recursos que você tem e você organiza isso para ver onde é que eu testo, como eu testo, que tipo de teste eu faço, qual que é o pré-diagnóstico da doença, do vírus, qual que é o diagnóstico da imunidade. O senhor pretende manter parte da equipe? Já tem novos nomes, possíveis novos nomes para a sua equipe? Eu vou sentar, vou ver a equipe, vou ver as pessoas, vou sentar com o Ministério, vou sentar com o presidente e a gente vai decidir. Obrigado, ministro. Obrigado, presidente. Muito bem, vamos ao vivo a Brasília. O novo ministro da Saúde, tomando posse nesse momento. Eu considero importantes como ações iniciais. Uma, como eu falei, juntar as informações das diferentes áreas que a gente tem dos ministérios, para a gente tentar aumentar a quantidade de informação, mais detalhamento e poder analisar, né? Uma outra coisa é uma maior integração entre os ministérios, para que a gente possa mapear coisas ligadas à saúde que são fundamentais. Então, como é que está a parte de logística, a parte de recurso de equipamento, como é que isso está funcionando, para que a gente possa ter as pessoas mais capacitadas em cada área, ajudando e trabalhando junto, né? A gente não pode esquecer que, um comentário importante também, que as pessoas mais frágeis, as pessoas mais pobres, possivelmente vão ser aquelas que mais vão sofrer. Isso é natural em qualquer situação de crise, de doença, e a gente não, a atenção para essas pessoas vai ser total, né? E, para finalizar, eu quero... Esse é um trabalho, a gente tem ações iniciais que a gente vai fazer, né? Decidir acompanhar diariamente a evolução em cada estado, município, de como está evoluindo a Covid ou outros problemas que possam estar relacionados à saúde. E trabalhando com os estados, com os municípios, que a gente consiga ter uma agilidade na solução de problemas que vão surgir. Porque, como eu falei antes, essa situação, com tanta incerteza, você não consegue planejar muito na frente. Você tem que analisar todo dia o que está acontecendo, ver o que aconteceu até ontem, fazer um diagnóstico, fazer um planejamento e executar. A grande dificuldade realmente é você tirar as coisas do papel e das ideias e fazer com que aquilo aconteça na prática. É quando você realmente muda a história, é quando você realmente ajuda as pessoas. E, para finalizar, eu quero agradecer a minha família, minha mulher aqui, minha esposa, agradecer meus filhos. Isso foi... A gente conversou antes de eu assumir essa posição, era muito importante que eu tivesse apoio pleno da família, porque é uma missão que te obriga a trabalhar 24/7, né, principalmente em fase de crise. Então, eu agradeço muito a minha família, né, e agradeço mais uma vez ao presidente a oportunidade de ajudar o Brasil num momento como esse, e que, além disso, depois disso, que a gente consiga trabalhar a saúde como um todo, em todas as áreas, aí juntando saúde pública, a saúde suplementar tem que ser lembrada também, ela faz parte, pessoas do empresariado que querem ajudar. A ideia é a gente trazer todo mundo junto, num grande guarda-chuva, num grande planejamento, num grande time, para que a gente realmente consiga levar o Brasil para uma... 11 horas e 43 minutos, portanto, tomando posse nesse momento, lá em Brasília, o novo ministro da Saúde, Nelson Teich. Aí a gente vê o ministro Moro, também temos o ministro Paulo Guedes, ministro da Economia, e segue a cerimônia, portanto, tomando posse nesse momento lá em Brasília. Imagens ao vivo. O presidente da República, agora, Jair Bolsonaro. Presidente Jair Bolsonaro. Vamos acompanhar. Bom dia. Hoje é dia de alegria. Afinal de contas, nós vamos unir aqui agradecimentos e cumprimentos. Prezado vice-presidente, sempre falei que o nosso ministério é um time, né? E um time, de vez em quando, alguns jogadores são substituídos. Por vezes, por cansaço. Por vezes, naquele jogo, ou a partir daquele momento, a gente precise modificar o placar.
Não há demérito para ninguém nesse momento. E todos torcem pelo time chamado Brasil. Prezado Augusto Aras, doutor Augusto Aras, nosso chefe da PGR, uma satisfação vê-lo aqui. Senhora Michele, primeira-dama, chefe da Casa Civil, Braga Neto. Esse cumprimento é para mim? Meus cumprimentos a todos, senhores ministros. Dizer a todos que eu quero primeiro começar a agradecer Henrique Mandetta, do estado da Tereza Cristina, do estado a qual eu tive o prazer e a honra de servir no 9º GAC NUAC por 3 anos, um estado caloroso em todos os aspectos, não só no tocante ao clima, bem quanto ao povo, bastante simpático e hospitaleiro. Estamos acompanhando, 11 horas e 45 minutos, faltando 15 para o meio-dia, estamos acompanhando a posse do novo ministro da Saúde, Nelson Teich. Nesse momento, portanto, o presidente Bolsonaro falando. O do ministro Mandetta. Tenho certeza que ele sempre está lá, não vai ter saudades. Mas marca a nossa vida. De lá eu fui para a Escola de Educação Física do Exército. E segui a minha vida. O Mandetta assumiu esse time conosco em janeiro do ano passado. Tenho certeza que ele fez o que ele achava que tinha que ser feito. Que eu dei liberdade aos ministros para buscar o melhor para o Brasil por meio do seu ministério. Eu tenho certeza que ele sai com a consciência tranquila. Agora podemos perguntar, né? Por que substituir? A visão minha é um pouco diferente do ministro que está focado no seu ministério. A minha visão tem que ser mais ampla. Os riscos maiores, logicamente, são sobre minha responsabilidade. Eu tenho o dever de decidir. Eu não posso me omitir. Eu tenho que buscar aquilo que, segundo o povo que acreditou em mim, deve ser feito. A visão do Mandetta, uma visão muito boa, era da saúde, da vida. A minha, além da saúde da vida, entrava o Paulo Guedes, entrava a economia, entrava o emprego. Desde o começo eu tinha uma visão, ainda tenho, que nós devemos abrir o emprego. Porque o efeito colateral do combate ao vírus não pode ser, no meu ponto de vista, mais danoso que o próprio remédio. Eu tenho certeza que o Mandetta fez o melhor, deu o melhor de si para atingir esse objetivo. E eu agradeço, Mandetta, no fundo do coração. Aqui não tem vitoriosos nem derrotados. A história, lá na frente, vai nos julgar. E eu peço a Deus que nós dois estejamos certos lá na frente. Então, essa briga de começar a abrir para o comércio, é um risco que eu corro. Porque se agravar, vem para o meu colo. Agora, o que eu acredito que muita gente já está tendo consciência, que tem que abrir. Hoje mesmo, acreditando na imprensa brasileira, vi uma matéria que 50% dos prefeitos estão divididos no tocante à abertura. Até pouco tempo era 100% o contrário, ou 99%. Eu tenho certeza que eles sabem dessa necessidade. Como conversei com o ministro Moro agora há pouco sobre as fronteiras. Eu tenho a minha opinião, que a gente vai conversar com os mais ministros. Começar a abrir as fronteiras. Até te pergunta, por que está fechado com o Paraguai? É uma fronteira seca que não temos como fiscalizá-la. Eu acredito que quando a gente for escrever alguma coisa, é para ser cumprido. A mesma coisa no tocante ao Uruguai. Muito bem, 11h48, nesse momento falando do presidente Bolsonaro, a posse do novo ministro da Saúde, o Nelson Teich, e está junto aí, né, o ministro, ex-ministro da Saúde, o Luiz Henrique Mandetta, também acompanhando a posse do novo ministro. Muito bem, vamos mudar de assunto, porque teve uma informação de agora de manhã, um acontecimento agora de manhã de um policial militar da reserva, que ele teve um problema emocional, ainda não se sabe ao certo, dependia de remédios, e ele matou a namorada e em seguida tentou suicídio.
Tudo começou já ontem à noite, foi durante a madrugada, mas quem vai nos trazer detalhes é o Lucas Abate, né, Lucas? Bom dia, Lucas. Bom dia, André. Bom dia a todos. Infelizmente, mais um caso de feminicídio aqui no Rio Grande do Sul. A advogada Maria Elizabeth Rosa Pereira, de 65 anos, foi assassinada no início da manhã, uma ocorrência que iniciou ainda durante a madrugada. Ela foi assassinada pelo companheiro, o sargento da reserva, José Pedro da Rocha Tavares. O casal que se relacionava estava junto há mais de 20 anos, mas os dois não moravam juntos. As informações que foram apuradas até agora pela Polícia Civil são de que ainda ontem pela noite a Maria Elizabeth chegou até a casa do sargento da reserva e passou a noite lá. E por volta das 4 horas da manhã ela foi até a casa dos fundos, onde mora o irmão do sargento, pedir uma ajuda para ele, pois ele estava se recusando a tomar um remédio controlado. Eles conseguiram medicar esse sargento e por volta das 6 horas da manhã o irmão ouviu disparos de arma de fogo, foi até a casa da frente e encontrou os dois feridos. A Maria Elizabeth, infelizmente, não resistiu e faleceu. E o sargento, o José Pedro da Rocha Tavares, está internado no hospital de pronto-socorro. Qual é o estado de saúde dele, Lucas? A informação que se tem é estado de saúde grave. Grave. A gente mostrou imagens, eu só quero agora frisar. A Maria Elizabeth Pereira, ela foi diretora do PROCON aqui no Rio Grande do Sul e tá aí a imagem dela. Tá? Tá aí a imagem dela, que ela já tinha um relacionamento de 20 anos, né? Com este policial da reserva. E foi quando ela chegou na casa dele ontem à noite, que aparentemente esse familiar, que é a única pessoa ouvida até agora, né, Lucas, que ele relatou para a polícia que estavam bem, ele só tinha uma crise de ansiedade quando resistia a tomar esse medicamento. Então, por isso não se sabe ao certo o que aconteceu, né? Para quem está chegando agora, 11h51, nós estamos falando sobre um caso que aconteceu agora de manhã, de um policial militar da reserva que matou a ex-companheira, tentou cometer suicídio, está em estado grave, e está aí a imagem dele. E essa namorada aí de 20 anos, cada um morava numa residência, eles não moravam juntos. Ela era diretora, já foi diretora do PROCON aqui do Rio Grande do Sul, a Maria Elizabeth Pereira, né, Lucas? Isso, ela tem uma extensa vida pública aí servindo ao estado do Rio Grande do Sul. Atualmente, André, ela era conselheira presidente da AGERGS, a agência reguladora, e antes trabalhou no PROCON, foi diretora do PROCON, foi secretária adjunta também de Justiça e Direitos Humanos, diretora-geral dessa mesma secretaria, procuradora-geral do município de Porto Alegre. Então era uma mulher com uma extensa vida pública. E esse homem, André, o sargento José, que matou ela e acabou cometendo suicídio, é um mistério até que chama a atenção das autoridades que investigam, até mesmo das testemunhas, porque ele era dito por todos como uma pessoa calma, cordial e nunca teve nenhum histórico de agressão. E até por isso a delegada Tatiana Bastos, que está investigando o caso, está ouvindo nesse momento aqui na Delegacia da Mulher uma testemunha para tentar elucidar se havia algum tipo de briga do casal anterior que até então não havia sido registrada. Ela tem um filho que mora fora do país, né? Parece que mora na Holanda. Ela tem 2 netos. Atualmente, ela era presidente da AGERGS, que é a Agência Reguladora dos Serviços Públicos Delegados do Rio Grande do Sul, tinha mandato até 2023. Portanto, ela que foi morta agora de manhã. Não se sabe detalhes do que aconteceu, né, Lucas? Porque o ambiente, segundo a polícia, ele estava intacto. Então, não teria acontecido, né, nenhuma violência física, aparentemente. O próprio ambiente estava todo normal e ninguém ouviu absolutamente nada. Então, não se sabe, de fato, não se sabe o que aconteceu. E os familiares disseram que eles tinham um bom relacionamento, né, Lucas? Isso, até aparentemente eles não tinham nenhum histórico de agressão, nunca foi feita nenhum tipo de ocorrência. Os próprios familiares, o irmão desse sargento morava no mesmo terreno, em uma casa dos fundos, disse que não tinha nenhum comportamento agressivo, apenas esse uso de remédio controlado e que nessa dificuldade, nessa madrugada, ele estava dificultando a manutenção desse remédio. Ele acabou não tomando e resistiu. Tanto é que ela, por volta das 4 horas da manhã, acabou pedindo ajuda. Mais cedo, André, o nosso colega Diego Calovi esteve no local do crime e conversou com o comandante de policiamento da capital, coronel Rogério Stumpf, que deu mais detalhes de como aconteceu esse caso. Aproximadamente às 6 da manhã, o irmão dele ouviu um disparo. Quando ele saiu, porque a casa é atrás, né, o do irmão dele, daí ele saiu na porta, viu
a esposa do irmão caída no chão e ele passou. Aí quando ele viu o irmão com uma pistola, ele já correu para frente, ele foi para frente da casa e ouviu outro disparo nesse momento. Nisso, ele não retornou mais, porque a casa ficou tudo fechada, tudo gradeada. Daí chamou a brigada, nós viemos no local, as condições avaliaram, não tinha como entrar. Daí nós acionamos o BOP para fazer uma análise do local e uma entrada tática. Nisso, o BOP foi acionado, nós fizemos a análise do local, adentramos ao local, onde nós verificamos que a esposa estava morta e ele estava com um tiro na cabeça. Pois é, estado grave, né? Agora, esse policial aí da reserva. Para quem está chegando agora, estou conversando com o colega Lucas Abate, um crime que aconteceu hoje de manhã, é de um policial da reserva, né, Lucas, que tomava um medicamento para controle emocional, ele tinha problemas emocionais e tomava esse medicamento, mas era resistente, ele estava resistente para tomar ontem o medicamento. Aí, por volta de 4 horas, então, a Maria Elizabeth, né, que é a companheira dele, está aí a imagem dela, eu repito, atualmente ela era presidente da AGERGS, a Agência dos Serviços Públicos Delegados. Ela foi diretora do PROCON Rio Grande do Sul entre abril de 2017 e julho agora de 2019. Né? E ela foi até a casa dele ontem à noite e por volta de 4 da manhã que ela pediu ajuda para o irmão dele, né? Para que ele fosse até lá, porque ele estava resistindo. Quer dizer, algo, né? Para alguém chamar às 4 horas da madrugada, algo deveria estar acontecendo, né, Lucas? Isso, e até em depoimento à polícia, à Brigada Militar no local, esse irmão disse que lá às 4 horas da manhã, quando ele foi chamado pela Maria Elizabeth, eles conseguiram acalmar o irmão, o sargento da reserva, e conseguiram dar o medicamento para ele. E ele disse que até depois ficou mais tranquilo, sabendo que ele havia recebido esse medicamento e voltou para casa para dormir. E 2 horas depois, por volta das 6, acabou ouvindo os disparos. Porque a casa desse irmão fica no mesmo pátio, né? Ela fica na parte de trás. Então, quando por volta de 4 da manhã, a Maria Elizabeth chamou esse irmão dele para ajudar, para ver se ele tomava o remédio. E aí o irmão voltou para a casa dele, que fica na parte de trás. E foi então por volta de 6 da manhã que ele ouviu o disparo. Então isso é que não se sabe, ele tomava remédios controlados, né? Ele teria tido um surto, é isso que deve ser esclarecido, portanto, a partir de agora, Lucas. Isso, até chama a atenção que esse irmão ouviu os disparos, tinha ido mais cedo na casa, mas ele não ouviu nenhum tipo de briga, discussão. Então, a principal hipótese no momento é de que ele tenha, de fato, tido um surto e matado essa mulher aí sem qualquer tipo de briga ou qualquer chance de defesa. A autoria, André, esclarecida. Agora, a missão da polícia é esclarecer, de fato, as motivações do crime e, por isso, as testemunhas estão sendo ouvidas para ver se teve algum tipo de briga anterior, se foi, de fato, um surto desse homem, mas já está praticamente um crime praticamente esclarecido. Bom, a gente está mostrando ali imagens, né? A vítima, a Maria Elizabeth. A Maria Elizabeth, ela é de Cachoeira do Sul, tem um filho que mora fora do país e tem 2 netos. Atualmente presidente da AGERGS, Agência Reguladora dos Serviços Públicos Delegados, já foi diretora do PROCON aqui no Rio Grande do Sul e ela, portanto, é a vítima porque ela era a companheira deste brigadiano que estava na reserva. Aliás, ele saiu e isso vai ser investigado pela polícia. Daqui a pouco a gente vai ter informações também da delegada responsável pelo caso. Ela já passou algumas informações, a gente vai escutar o que ela disse, mas isso ela também vai investigar por que ele saiu com 46 anos da Brigada Militar, as condições desta arma, não se sabe ainda ao certo se ele tem porte, tem direito de ter esta arma ou não, e se pertence a ele ou não também, né, Lucas? São detalhes importantes nesse processo. Isso, com relação à Brigada Militar, ele entrou na corporação em 1999, então completaria agora, em 2020, 30 anos de corporação, tendo tempo aí para aposentadoria para ir para a reserva. E a polícia vai apurar como é que ele se aposentou antes do tempo, se ele tinha alguma atividade, por exemplo, se ele serviu ao Exército antes desse prazo, ele pode acumular esse tempo para se aposentar. Mas isso tudo vai ser esclarecido pela polícia e até mesmo esclarecer como é que estava a situação do porte e da posse de arma, porque se ele tomava medicamentos controlados, tinha alguma dificuldade psicológica, é um porte que ele não poderia ter. Então, essa condição também será apurada agora pelos investigadores. A idade é 51 anos que ele tem, é isso?
51 anos, e a Maria Elizabeth, 65 anos. Casal que estava junto aí já há mais de 20 anos, mas nunca morou junto. Ela que tem esse filho que mora fora do Brasil, um filho de outro relacionamento e 2 netos também. Agora, olha, André, um dado alarmante aí nesses tempos de isolamento, de quarentena, a gente já destacou várias vezes aqui no SBT Rio Grande, o aumento da violência doméstica. E os indicadores de criminalidade que foram divulgados com relação ao mês de março apontaram naturalmente a queda na violência em quase todos os itens, roubos, latrocínios, homicídios, e o único que cresceu foi a violência contra a mulher, 11 feminicídios registrados no Rio Grande do Sul no mês de março. 11 feminicídios no mês de março, é um número alto. E agora, desde a quarentena, a Polícia Civil disponibilizou, não é, Lucas, um telefone, um número para que as mulheres pudessem fazer a denúncia de que estavam sendo vítimas de violência dentro de casa. Isso surgiu agora com a quarentena. E pelo que eu vi, na semana que vem, pela própria rede social, pelo WhatsApp, elas vão poder solicitar, inclusive, acionar a Lei Maria da Penha, solicitando a proteção, que isso ainda não era possível. Podia fazer o relato de que estava vivenciando o problema, mas tu não tinha o controle, a proteção através da Lei da Maria da Penha, mas agora, a partir da semana que vem, a delegada depois até pode nos explicar, já essas mulheres vão ter acesso também a essa solicitação. Isso, a gente até acompanhou outras vezes essa situação, a gente conversou com a delegada Tatiana Bastos e até tem uma placa ali na porta, André, dizendo que em virtude do isolamento, da quarentena, apenas casos de medida protetiva de urgência ou casos mais graves deveriam ser atendidos aqui na delegacia. E agora, com essa mudança a partir da semana que vem, nem mesmo esse deslocamento vai ser necessário. As mulheres podem resolver através do telefone e das redes sociais com a Polícia Civil. A gente deixa sempre aquele número 180, que é o número principal para denunciar violência contra a mulher. Não precisa necessariamente ser a mulher, pode ser algum vizinho, algum amigo da família que nota uma situação de violência, pode fazer essa denúncia. Muito bem, agora 12:01, né, Lucas? Estamos falando deste caso que aconteceu agora de manhã, foi ali na Avenida Bento Gonçalves, aqui em Porto Alegre. Inclusive houve um bloqueio da avenida, próximo ali ao Hemocentro, né? Foi por ali que aconteceu esse crime. A gente vê a imagem da Maria Elizabeth, que era diretora atualmente, presidente da AGERGS, da Agência Reguladora dos Serviços Delegados aqui do Rio Grande do Sul. Ela já foi diretora do PROCON aqui no Rio Grande do Sul. E a Maria Elizabeth, que foi morta pelo companheiro, que está em estado grave. Depois de atirar contra ela, ele tentou tirar a própria vida. E isso aconteceu por volta de 6 horas da manhã, ali na Avenida Bento Gonçalves, aqui em Porto Alegre. E agora a polícia tentando descobrir, detalhes do que teria motivado. Só repetindo, ele tinha um problema de saúde, dependia de medicamentos, mas ele resistia em tomar esses medicamentos, né, Lucas? Ele usava medicamentos, a informação que se tem é que nessa madrugada ele acabou resistindo, tanto é que ela precisou da ajuda do irmão. Não se sabe se essa era uma atitude normal dele, se ele costumava resistir, mas nessa madrugada, nessa fatídica madrugada, ele acabou resistindo ao medicamento. Diz que todas as vezes que ele não tomava o remédio, diz que o máximo que ele tinha era a crise de ansiedade, diz que ele ficava nervoso. Nunca chegava num ponto, de descontrole. E também ele não bebia. Ele não tinha nenhum histórico de bebida, muito pelo contrário. Então, é isso que intriga, o que de fato aconteceu. E a polícia a única pessoa, que pode ser aí, que a testemunha é o irmão dele. Ela diz que ele passou informações importantes e todas com muito sentido, muito nexo, Então, agora, aguardar. Ele está em estado grave, é isso, Está em estado de saúde. Eu tinha entendido que ele estivesse melhor, mas não sabia que o estado dele já era tão grave assim. Isso, estado de saúde considerado grave. Com relação às testemunhas, André, nesse exato momento, a delegada Tatiana Bastos está ouvindo algumas testemunhas. A gente não sabe se é o irmão, mas ela está ouvindo testemunhas e se ela conseguir uma liberação, ela vai nos atender aqui para dar mais detalhes sobre esse caso. Tá certo, tá ok. Tá aí o colega Lucas Abate acompanhando, portanto, e daqui a pouco a gente volta, traz outras informações sobre este caso aí, deste crime que aconteceu hoje de manhã. Tá certo? Até daqui a pouco, então. Obrigado, Lucas Abate. Bom, vamos para a redação agora, porque a gente tem um caso de violência doméstica. Outro caso aqui na região metropolitana. Por isso eu vou conversar agora com o Jeremias Werneck. Só que é um caso um pouco diferente. Uma avó, ela foi presa. Uma avó
foi presa depois de ameaçar a própria neta de morte. Foi em Nova Santa Rita, não é mesmo, Jeremias? Boa tarde. Boa tarde, André. Boa tarde para todo mundo que está em casa. Esse é um caso de 2019, André. Mas as buscas na casa da agressora foram feitas nessa semana, tá? Foram apreendidas 2 espingardas, a gente está vendo aí as imagens, sendo que uma delas estava sem numeração. A justiça ordenou a prisão depois que a nora desta mulher fez a denúncia na polícia. A suspeita, de 59 anos, teria ameaçado de morte e agredido fisicamente a neta de apenas 11 anos. A menina teria apanhado da avó com um pedaço de taquara. A mãe da garota relatou à polícia que também foi vítima de violência por parte da sogra, ao tentar defender a filha. Ainda foram apreendidos, André, 22 cartuchos e 2 estojos calibre 20. A suspeita e o companheiro foram detidos por porte ilegal de arma. A vovó, olha, vovó envolvida aí, vai ter que dar muita explicação, hein, Jeremias Werneck? É. Bom, vamos para outro assunto. Teve pancadaria na Serra. Olhem só essa história aqui. Vamos mostrar essa imagem, Jeremias. O que é isto aqui, Jeremias? Olha, bem no inicinho ali, André, lá no fundo, olha aquilo ali. Em plena via pública, os dois se engalfinhando. 2 condutores, um carro e uma moto, começaram a discutir depois de eles não colidiram, eles quase colidiram na entrada de uma rótula no centro da cidade. No meio da discussão, o motociclista chutou a porta desse carro e atingiu o motorista com o capacete da moto. Bom, mas que bárbaro. Aí seguimos até essa cena aí, né? Os dois em luta corporal no meio da rua. Tá? E ali é um carro de luxo. Não, mas esse é um carro de luxo, sim, é um carro importado. Os populares, os transeuntes ali da volta, eles tentaram separar a briga. Mas que bárbaro. Mas a polícia militar, a polícia teve que intervir. O motorista do carro, André, registrou um boletim de ocorrência e foi encaminhado para atendimento médico com ferimentos leves. E isso aconteceu na tarde de quinta-feira, o popular ontem. Foi ontem à tarde, isso é na Serra, né? É na Serra isso? Isso é Carlos Barbosa. Carlos Barbosa. Não, e ó, parou o trânsito. Briga de parar o trânsito, literalmente, Jeremias. E não houve uma colisão, né? Não. Quase uma colisão, mas no meio da rua. Não, e ali os dois se pegaram, até quero ver a imagem mais próxima ali, os dois se pegando, o outro largou o capacete no chão. Né? Olha o coitado do pedestre lá, ele tá atrás do carro lá, ele tenta chegar perto, ele vê que a coisa tá muito feia, ele só fica no grito tentando apartar. Não, larga. É, a turma do deixa disso, né, se aproximando, né, ali, até uma senhora tentou compreender o que estava acontecendo, pedindo para parar. O trânsito lá parado, parou aquele caminhão azul, já parou um outro caminhão lá atrás e por aí vai. Quer dizer, total descontrole, sequer bateram, né? Então imagina o ponto que se chega. Com tanta coisa mais grave acontecendo, esses dois foram parar as vias de fato, ou seja, entraram em luta corporal no meio do trânsito por causa de uma quase batida entre moto e carro. É isto? O resumo da história é esta. Agora, o que vai acontecer com os dois? Nada. Agora, que eles provocaram essa confusão no centro da cidade, Carlos Barbosa, né, ontem à tarde, né, com tudo que a gente vem vivendo nesse momento, com todas as preocupações, né, de distanciamento social, olha o que eles provocaram. Quantas pessoas que se aproximaram ali e que, em tese, não deveriam estar próximas, hein, Jeremias? Sim. Tem esse detalhe. Seguindo contra todas as regras nesse momento, mas aí os dois preferiram, por causa de uma quase batida de trânsito, entrar e fazer toda essa confusão aí. Bom, gente, eu volto agora sobre aquele caso da morte que teve hoje de manhã aqui em Porto Alegre. Um policial da reserva, um homem de 51 anos, matou a companheira dele. Eles tinham um relacionamento de mais de 20 anos. Era uma pessoa, ele, que tomava medicamentos controlados, ele não quis tomar nesta madrugada, mas também as reações dele quando não tomava não eram reações graves. Ele tinha crises de ansiedade, mas não se sabe o que aconteceu e ele matou a companheira dele. Companheira Maria Elizabeth,
que era atualmente presidente da AGERGS, a Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados aqui do Rio Grande do Sul, e também esteve à frente do PROCON de 2017 até o ano passado, até julho de 2019. Por isso eu vou conversar agora com o colega Marcelo Chemali. Essa semana está em home office, né, Marcelo? Que tem outros detalhes também, está acompanhando este caso aí que aconteceu durante a madrugada e a morte, o crime aconteceu por volta de 6 da manhã. Como é que está, Marcelo Chemali? Exatamente, André. Boa tarde para ti, boa tarde para quem está nos acompanhando aqui no SBT Rio Grande. Desde as primeiras horas da manhã, estou em contato aí com a nossa produção, enfim, com as equipes de reportagem que estão na rua fazendo apuração. Lucas Abate também sobre esse caso, um caso grave, um caso triste aqui, que aconteceu no bairro Partenon, na zona leste da cidade de Porto Alegre. Dois pontos me chamam a atenção nessa história, viu, André? A questão do feminicídio, que a gente vai ouvir daqui a pouco a delegada Tatiana Bastos, que é a titular da Delegacia da Mulher aqui de Porto Alegre, e também a questão da tentativa de suicídio. Eu vou abordar esses dois pontos na sequência, mas vou falar primeiro da vítima, André. A Maria Elizabeth Rosa Pereira, ela tinha 65 anos, você já destacou aí, era atualmente aí a conselheira presidente da AGERGS, da Agência Pública dos Serviços Delegados aqui do Rio Grande do Sul. Foi diretora do PROCON, né, foi diretora da Secretaria-Geral de Justiça e Direitos Humanos, da procuradora do município de Porto Alegre também, entre 2012 e 2014, ou seja, uma advogada atuante no meio político, no meio da questão da justiça, dos direitos humanos, infelizmente acabou sendo baleada. Eu ouvi mais cedo a delegada Tatiana Bastos relatando para um colega da imprensa que pelo menos um dos tiros foi pelas costas, né, André? Então essa briga começou ainda durante a madrugada. De acordo com uma das testemunhas, que é o irmão do PM da reserva, houve essa discussão no meio da madrugada, por volta de 4 da manhã. Ele estava relutando em tomar essa medicação controlada. Ainda não se sabe se essa medicação é para controle da depressão, da epilepsia, ainda há uma divergência com relação a essa medicação. O fato que aconteceu essa discussão, os tiros foram ouvidos, né, durante algum tempo, e em seguida, quando o irmão retornou à casa do irmão, é no mesmo terreno, fica nos fundos, a casa do PM é na frente. Quando ele retornou à casa, encontrou o cenário já, a Maria Elizabeth já baleada e também o irmão dele com um tiro que acabou atingindo a cabeça dele. Ele está em estado grave no HPS. Quem é esse PM, André? José Pedro da Rocha Tavares, 49 anos, vai fazer 50 em dezembro desse ano, e há 4 anos ele foi para a reserva. Ele era sargento da Brigada Militar de Porto Alegre. Não se sabe ainda, tentamos ouvir a questão da corporação, a direção da corporação, não se sabe o motivo pelo qual ele foi para a reserva. Mas é um caso bastante triste, tratado como feminicídio. E sobre os feminicídios, André, eu fiz uma pesquisa junto com a Grazi Stib, que é a nossa produtora, que está em casa também, em home office, nos ajudando a trazer essas notícias todas. A gente fez um recorte dos 3 primeiros meses, de janeiro a março, né, os 2 últimos anos do governo Sartori e os 2 primeiros anos do governo Leite. Bom, 2017, André, foram 25 feminicídios no nosso estado. 2018 caiu, foi para 18. E aí a gente vem agora para os 2 primeiros anos do governo de Eduardo Leite. 20 feminicídios de janeiro a março desse ano e 26 feminicídios de janeiro a março de 2020. Um aumento de 30%. É o principal índice, né, de desafio das forças de segurança a ser combatido, já que todos os outros índices, felizmente, representaram queda, né, do ponto de vista de planejamento de segurança. Mas é uma questão que piorou bastante, especialmente com a questão do isolamento social, né, André? Do isolamento social, as famílias estão em casa para tentar se proteger, e isso aumenta a vulnerabilidade das mulheres, né, André? Aumenta a vulnerabilidade das mulheres. Inclusive, então, existe... Diga. Não, inclusive, Chemali, já prevendo isso, já lá no início foi liberado um telefone para que as mulheres pudessem fazer denúncia, e agora, a partir da semana que vem, elas vão conseguir a medida protetiva através da rede social. Exatamente. E é um telefone, né, André, que funciona com o WhatsApp, ou seja, se a mulher estiver sofrendo algum tipo de violência física, emocional, psicológica dentro de casa, ela não precisa ligar
né? Tem a questão da altura do volume, da fala com a autoridade policial. Vai no WhatsApp, digita ali e as patrulhas, enfim, as autoridades de segurança vão até a residência verificar qual é o nível de risco que essa mulher pode estar sofrendo. Eu estou com um número aqui, André, depois eu sei que a delegada vai reforçar, mas a gente antecipa agora, é o 984440606. Esse é o WhatsApp da Polícia Civil, da Delegacia da Mulher de Porto Alegre, para que essas vítimas possam pedir realmente essa questão de proteção. Agora, André, além do feminicídio, o que também chama a atenção... Diga. Desculpa, Chamalha, a gente tem um pouquinho de atraso para conversar, desculpa eu ter te interrompido. Mas só repete mais uma vez o número, porque a gente vai tentar botar na tela. Isso, 0800. O número do WhatsApp da Polícia Civil é o 984440606. Esse é o número do WhatsApp da Delegacia da Mulher, para que as vítimas possam pedir um auxílio, né, uma orientação, enfim, e pedir a proteção à Polícia Civil, a proteção à própria Justiça, André. Tá, a gente tem feito aqui um cálculo agora, Marcelo, que ele deve ter saído da Brigada Militar com 43 anos. A gente queria até entender, não se sabe ainda o porquê que ele saiu. Mas se ele entrou com 18 anos e trabalhou por 25, dá 43 anos. Ele tem 49, né? Eu tinha ouvido 51, mas ele tem 49 anos. Então ele está 49, exato. 43, está há 6 anos e é o que eu ouvi. Ele faz uns 6 anos que tinha ido para a reserva. Então ele estaria em idade, não teria sido por algum problema, mas isso a Brigada Militar deve confirmar mais adiante também. Não é mesmo, Marcelo? Mais alguma coisa? Exatamente. André, e tem uma outra questão importante também, né? Essa questão do remédio controlado, do ponto de vista emocional. Infelizmente, é uma questão que nós, por ética jornalística, não noticiamos. Mas o Rio Grande do Sul, André, está no topo do ranking dos estados onde os policiais militares mais retiram a própria vida. Né? Essa questão da depressão, a questão do suicídio, é uma questão muito delicada. Nos últimos meses, André, eu tenho recebido, né, e a semana passada houve um caso recente em Porto Alegre, né, onde a tropa realmente demonstra reflexos de vulnerabilidade emocional. Né? O Rio Grande do Sul, entre 2015 e 2018, 17 PMs tiraram a própria vida. Né? O ano passado, em setembro e outubro, a Secretaria de Segurança lançou uma campanha de apoio, de auxílio a esses servidores da área de segurança pública. Não estou afirmando isso, André, mas nesse caso lá do Partenon me parece muito mais uma questão de controle emocional do que um feminicídio. Evidente, vai ser investigado pela delegacia especializada, a vítima é uma mulher, mas me parece que o que está por trás disso é uma questão de controle emocional, um caso extremamente triste e serve de alerta às autoridades. O Rio Grande do Sul, inclusive, está à frente de São Paulo e Minas Gerais, por exemplo, nessa taxa de mortalidade de PMs que, infelizmente, tiram a própria vida por uma série de fatores, né, André? Mas serve de alerta para as autoridades investigarem. Encerro contigo daqui, André. Bom trabalho para vocês todos, vou continuar te acompanhando. Tá bom, obrigado, Marcelo. E eu vou continuar conversando contigo mesmo aqui pela tela, Marcelo, porque se a gente parar para pensar, né, a situação que vive o policial, aí entra uma série de coisas, a própria questão financeira, né? Aí nos últimos anos, com parcelamento de salário que não é desse governo, já vem do governo anterior, mas isso é um item que se soma a outros tantos que já vêm com salários baixos, com a pressão que passam, né? Mesmo com os equipamentos. Um estado violento, o Rio Grande do Sul é um estado violento, sim, isso todos nós sabemos. É a convivência com o tráfico de drogas. Muitos desses policiais convivem próximos a residências de traficantes, então há uma pressão muito grande e mesmo a Brigada Militar oferecendo ajuda psicológica, porque há uma ajuda psicológica, mesmo assim tem uma grande parcela de PMs que se envolvem emocionalmente e é isso que agora também a Polícia Civil, isso que a Polícia Civil também deve fazer daqui para frente para se descobrir, né, Lucas Abate, a motivação desse crime, se foi mais ligado para o fato dele não ter tomado um remédio, de um desequilíbrio emocional ou um envolvimento com a companheira dele de 20 anos, a Maria Elizabeth, né, Lucas?
E é importante, André, descobrir a motivação de fato desse crime, até para se criar políticas públicas para evitar outros tipos de feminicídio, outros crimes contra as mulheres, que é um crime, como a gente trouxe dado agora há pouco, 11 mulheres assassinadas apenas no mês de março em Porto Alegre. A delegada Tatiana Bastos segue ali dentro da delegacia, está ouvindo algumas testemunhas ainda sobre o caso, mas mais cedo, ainda no local do crime, ela também conversou com a nossa equipe para dar detalhes sobre essa ocorrência. Até a casa para visitá-lo, ficou com ele esse tempo todo aqui, como era de praxe, né? O veículo que está aqui na frente é um veículo dela, inclusive, e ele está reformando um outro veículo para ela, então aparentemente estava tudo bem. Ela pediu ajuda, talvez porque ele estivesse se negando, resistindo a tomar essa medicação de uso contínuo. Ela pede ajuda então para o irmão, que se dão muito bem, tem um ótimo relacionamento. O irmão vem e fica quase 2 horas com eles, conversam, ficam na sala, e ele tentando convencê-lo, né, a tomar esse medicamento. Segundo o familiar disse, ele ainda não havia tomado esse medicamento, ou recém tinha tomado esse medicamento, e ele se sentiu comigo que estava tudo tranquilo, se sentiu à vontade para voltar para a casa dele, que é aos fundos. E aí logo ele já, né, em seguida, escuta os disparos e ela pedindo ajuda. Ela estava, claro, viva ainda, ele chamou, acionou a SAMU e infelizmente ela não resistiu. Lucas. E vale a gente colocar na tela, André, o WhatsApp da Delegacia da Mulher, que é uma forma até silenciosa de pedir ajuda, que é o 984440606. Vamos ouvir uma outra declaração da delegada sobre esse caso. Ela estava talvez tentando sair, né, como eu digo, com uma confusão, fugir pela porta dos fundos, que estava aberta, inclusive, uma porta de grade. Então ela levou um tiro nas costas, que saiu pelo peito, e ele um tiro na cabeça. Qual foi a arma que encontraram ali, delegado? Uma pistola 9mm particular, uma arma dele, né? Não era arma da corporação, uma vez que ele já estava aposentado. Isso é outra questão, de se descobrir se ele tinha ou não autorização, se tinha porte ou não. A gente vai mostrar na tela agora um comunicado que tem da Polícia Civil com orientações, né, até para as mulheres aí. É claro que esse caso vai ser investigado, né, Lucas, se ele vai ser considerado feminicídio ou não, enfim. Se não houve uma briga com o casal, enfim, a polícia que vai definir. De qualquer forma, aí vai o telefone, que é importante a gente botar o código 51 na frente, 984440606, que é o telefone que a polícia diz, né? Agora você, mulher, né, pode registrar a ocorrência envolvendo violência doméstica pela delegacia online. Então, pelo WhatsApp deste número, as mulheres, inclusive a partir da semana que vem, vão poder solicitar a medida protetiva, a medida de proteção. Aquele número que aparece na tela, acrescente na frente o 51, código de área 51, que é aqui na região metropolitana. Então, tá aí o telefone. Essa tragédia que aconteceu de manhã, é difícil de caracterizar isso, só a polícia vai poder dizer se foi um feminicídio, né? Se foi uma agressão envolvendo o relacionamento dos dois ou se houve um surto de fato, como é uma das hipóteses, né, Lucas? Isso, a principal hipótese é de que ele teve um surto justamente pela falta do medicamento e acabou atacando a mulher, até porque até então não se tinha nenhum histórico de violência com esse casal e era descrito aí pelos vizinhos, pelos amigos, como uma pessoa calma, sem qualquer tipo de violência. Então chama bastante atenção a polícia o fato de que nunca teve nenhum histórico de violência e ele acabou baleando e matando a mulher nessa noite, provavelmente um surto, até porque logo na sequência ele tentou tirar a própria vida. E lembrando que esta mulher de 65 anos é a Maria Elizabeth, a gente vai mostrar a imagem dela. A Maria Elizabeth está aí. Ela foi morta hoje de manhã. Maria Elizabeth Rosa Pereira, ela atualmente era presidente da Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos Delegados, né, a AGERGS, e ela tinha mandato até 2023. E ela é de Cachoeira do Sul, tem 2 netos, o filho dela mora na Holanda, imagine agora com toda essa situação também que a gente vive, né? Não sei como é que vai ficar essa questão aí também, mas ela tinha um bom relacionamento com o filho, que era o filho de um outro relacionamento. Então foi esse caso aí que chocou e agora a polícia, né, Lucas, vai identificar, porque na segunda vez que a delegada falou, ela disse que, pelo que eu entendi,
pelo relato do irmão, né, desse homem, ele já teria tomado o remédio. Agora, não sei se daria tempo para fazer o efeito, mas não sabemos nem se isso tem a ver ou não com o remédio. Tem toda essa questão aí também. Isso, a polícia vai ter que elucidar todos esses pontos, porque às 4 horas da manhã já havia uma dificuldade, tanto é que ela pediu ajuda para o irmão do policial que mora na Casa dos Fundos. Eles conseguiram dar esse remédio para ele, mas às 6 horas não se sabe de fato se o remédio teve tempo de fazer algum efeito, mas acabou tendo essa situação trágica. Chama bastante atenção, André, que o irmão chegou a ir por volta das 4 horas da manhã na casa e depois voltou a dormir, disse que estava tranquilo, porque conseguiram dar o remédio para ele, então provavelmente nesse meio tempo ele havia se acalmado, então ele retornou para casa. E até ouvir os disparos, ele não ouviu nenhum tipo de briga, de discussão, então a polícia acredita que provavelmente não ocorreu nenhum tipo de briga entre o casal, e sim que foi um surto que o homem atirou de forma inesperada contra essa mulher. Agora, pensando aqui, né, Lucas? Sim, eles tinham um bom relacionamento, pelo que se sabe, o casal e este irmão, né, dele, que mora na parte dos fundos, também tinha um bom relacionamento com eles. Tanto é que a Maria Elizabeth, não conseguindo administrar o remédio para ele, chamou o irmão e chama atenção o horário, foi às 4h30 da manhã. Então, assim, se ela chamou o irmão dele para ajudar ou a convencê-lo às 4h30 da manhã, não era uma situação, digamos assim, tranquila que a gente pode imaginar, porque ninguém vai acordar alguém às 4h30 da manhã se de fato tu não está numa emergência, né? E é isso que vai ser esclarecido. E aí o irmão ficou conversando, parece que aí ele se convenceu de tomar o remédio, que ele era resistente, me parece, né? Resistente a tomar esse medicamento, mas quando ele não tomava, me parece que o remédio era mais para crise de ansiedade, porque é o que ele tinha, crise de ansiedade depois, não teria descontrole. Mas, enfim, a polícia que vai ter que descobrir agora o que de fato aconteceu e por que ele não queria tomar o medicamento e como que ele tinha essa arma em casa também, Lucas. A cronologia dos fatos é importante, até porque a Maria Elizabeth chegou ainda pela noite, segundo a delegada, até então tudo bem, tanto ela citou ali na nossa entrevista, que ela havia deixado um outro carro dela, que ele estava cuidando desse carro, então, até então, estava tudo certo entre o casal, não tinha nenhum tipo de problema. E depois, a polícia vai esclarecer a cronologia, em como é que foi a situação até chegar às 4 horas da manhã, se os dois estavam dormindo, ele tinha que tomar o remédio nesse horário, se teve algum tipo de briga, desavença até as 4 horas da manhã quando ela pediu ajuda ao irmão, mas isso vai ser essencial para a polícia para investigar a circunstância, a motivação do crime e até para confirmar se foi de fato um feminicídio ou aconteceu um surto aí do sargento da reserva que está internado em estado grave depois de matar a companheira, tentou tirar a própria vida. Ok, Lucas. Eu estava lembrando que o relacionamento deles também não era algo passageiro, há mais de 20 anos, né, que eles tinham um relacionamento. Mas daqui a pouco a gente volta a conversar. Lucas Abate, em seguida, nos traz outras informações. Está aí esse homem que agora está gravemente ferido, tentou tirar a própria vida depois de tirar a vida da companheira dele de 20 anos. Daqui a pouco a gente vai trazer outras informações. Estamos aguardando porque a delegada, nesse momento, está fazendo uma chamada de oitiva, né? Está ouvindo talvez uma das testemunhas, não sabemos ao certo. E em seguida a gente vai tentar conversar com ela para saber um pouco mais de detalhes desse crime. Repetindo, a senhora Maria Elizabeth, ela já foi coordenadora do PROCON aqui no estado até o ano de 2019 e agora estava à frente da AGERGS, né, como conselheira presidente da AGERGS, que é a Agência Reguladora dos Serviços Públicos, né? Aqueles serviços públicos que foram delegados para o Rio Grande do Sul, a agência reguladora é aquela agência que cuida como as estradas e todas o que foi, não é, privatizado, a própria rodoviária, essas instituições, existe essa agência reguladora e ela estava presidindo, portanto, até o ano de 2023, a Maria Elizabeth, ela que é de Cachoeira do Sul, tem um filho que mora, imagine, na Holanda, né? E tem 2 netos também. Infelizmente, essa tragédia aí. Muito bem, agora 12h e 27 minutos. Vamos falar um pouquinho de esporte? Para biscoitos, Zezé. Hoje eu comecei primeiro, Jeremias. Muito bem, carinho que vem de família. Mas daqui a pouco eu vou falar do biscoito Zezé, tá? Tá mais bom. Detalhadamente. Tá Mas vamos certo. falar do futebol aí, André. Olha aí. Que história é essa aí do esportivo lá de Bento?
o esportivo... Retomou os treinos? Retomou os Oi? treinos. Ontem à tarde, o esportivo voltou a treinar no estádio Montanha dos Vinhedos, olha aí as fotos, colocou nas redes sociais e o detalhe é o seguinte, essa volta aos treinos acontece menos de uma semana depois da orientação da Federação Gaúcha de Futebol e da CBF para que os clubes prorrogassem as férias dos jogadores. Ou seja, faz 4, 5 dias que as entidades todas ligadas ao futebol disseram, gente, vamos esperar mais um pouquinho. E o esportivo voltou. E ontem mesmo o esportivo foi cobrado. O esportivo foi cobrado pela Federação Gaúcha de Futebol, informalmente e formalmente. A federação quer saber, tá, e aí? O que vocês estão pensando? Jeremias? Qual é o plano? Pelo que a gente vê, voltou a área administrativa ao normal, porque as fotos que a gente acompanha, aparece ali a cozinha, né, já em atendimento, a cozinheira ali deve ser o presidente do clube, né, já está na mesinha dele, e o pessoal espalhado pelo campo. Agora, a colocação que eu faço, né, Jeremias, não adianta só chegar no jogador, medir a temperatura, deixar todo mundo de máscara e ir espalhado no campo. Gente, quando é que vão entender que este vírus, ele não tem perna, ele não tem asa, mas ele está presente. Num chute de bola para o outro, né? Numa caminhada o vírus se espalha. E assim, agora, como é que vai ficar isso? Quer dizer, qual é o argumento do esportivo? O argumento do esportivo é o decreto municipal de Bento Gonçalves, publicado ontem pela prefeitura. Esse decreto liberou a retomada do comércio, da indústria, enfim. Então, o esportivo está dizendo que se o decreto do município libera, ele também pode voltar a treinar, né? Então tem esse ponto. Mas vamos aguardar. Isso deve ter alguma medida hoje, porque, né, Jeremias, não deve continuar assim. Eu consultei o esportivo. Vamos ver se esses treinos não vão ser suspensos, tá? Tem que esperar as próximas horas para ver essa situação. E o biscoito Zezé? Então vamos fazer o seguinte, ó. Deixa eu pegar aqui, ó. Dia das Mães está chegando, André, está se aproximando. E a gente quer falar de um produto que é doce, como carinho de mãe. O folhado doce da Biscoito Zezé. É um biscoito crocante e que combina doce e salgado na medida certa. Por isso que ele passou por várias gerações, né? E vai deixar a tua família do jeito que as mães gostam, com todo mundo reunido em volta da mesa. Nesse Dia das Mães, crie momentos especiais com folhado doce da Biscoito Zezé. Biscoito Zezé, carinho que vem de família, é um desafio para mim ficar do lado disso aqui, André, não abrir. E a gente deseja que nesse Dia das Mães a gente possa, de fato, estar perto delas, né? Vai falando um pouquinho que eu vou abrir aqui. Tá? E se não tiver puder fisicamente estar, a gente pode estar através de rede social de diversas maneiras. Lá o outro já está comendo, abriu o biscoito, já está comendo. Gente, bom. Obrigado, um abraço. Jeremias, deixa eu chamar o Lucas aqui, porque a gente vai conversar com a delegada, né, Lucas? A delegada responsável que investiga esse caso que aconteceu hoje de manhã aqui em Porto Alegre, de um tenente, ele era da reserva, um policial, sargento da reserva, de 49 anos, que matou a companheira dele, hoje de manhã aqui em Porto Alegre. Diga lá, Lucas. Isso, André. A gente volta agora de dentro da Delegacia da Mulher para conversar com a delegada Tatiana Bastos. Durante toda a manhã esteve envolvida nessa ocorrência, ouviu algumas testemunhas. Delegado, primeiro, muito obrigado por nos atender aqui ao vivo. O que vocês já conseguiram elucidar das circunstâncias desse crime e até mesmo de motivação? Bom, obrigada, né? Mais uma vez. Boa tarde, André. Boa tarde a todos. Estamos ainda numa fase muito preliminar das investigações, né? Chegamos há pouco do local de crime, conseguimos ouvir apenas uma testemunha, mas, claro, a mais importante, porque é uma testemunha presencial. Ele era irmão do suspeito, mora aos fundos da residência, no mesmo terreno. Segundo ele, o irmão já está na reserva da brigada há cerca de 4, 5 anos. Ele tem um problema já identificado, diagnosticado, que é uma epilepsia, então ele faz uso de um remédio de uso contínuo e, segundo ele, o irmão nunca teve nenhum comportamento violento, não estava passando por nenhum problema, nem pessoal, nem financeiro e nem de relacionamento com essa namorada. Eles não moravam juntos, era um relacionamento afetivo de cerca de 20 anos, ela morava na residência dela sozinha e ele morava no local onde ambos foram encontrados, também sozinhos. Eles não tiveram nenhum tipo de discussão, ela chegou ao local por volta das 20 horas de ontem, só que a única resistência que ele estava oferecendo é porque ele não queria voltar
voltar a tomar o medicamento. Então, ela tentou dar esse medicamento. Por volta das 4 horas da madrugada, ela vai até a casa do irmão, aos fundos, e diz a ele que ele já havia sido medicado, que estava tudo bem. O irmão, por precaução, vem junto, espera o medicamento fazer efeito, fica das 4 da manhã até as 6 na residência. Quando ambos vão deitar, aparentemente tudo tranquilo, ele volta para a casa dele e ele escuta, em cerca de 5 minutos no máximo, ele ouve 2 estampidos de disparo de arma de fogo. Possivelmente um que atingiu a vítima, que morreu no local, e outro quando ele tentou o suicídio e ele foi hospitalizado. Delegado, a autoria do crime praticamente esclarecida. Agora, a missão de vocês é descobrir a motivação que levou ele a atacar a companheira. Exatamente, a motivação, as circunstâncias, né? O que aconteceu durante esse período todo, das 20 horas às 4 horas da madrugada. Embora a testemunha não narre nenhum tipo de violência, de discussão, não havia nenhum vestígio de luta corporal. É claro que a gente vai apurar se, porventura, né, havia outro fato ou se ela tem outro tipo de lesão. Por hora, nós temos um feminicídio, né, consumado, é o quadro que se desenha até agora, e por isso que nós estamos conduzindo essas investigações. Delegada, vocês já conseguiram apurar em que momento que ele saiu da Brigada Militar, até porque ele entrou na corporação em 1990, estaria completando os 30 anos agora e saiu antes do prazo. Você sabe se teve algum tipo de problema, por qual motivo ele deixou a corporação? Nós não conversamos ainda com, né, alguém responsável da Brigada Militar, a não ser, claro, os policiais que estavam no local de crime. O irmão nos disse que ele cumpriu o tempo dele integralmente, que ele não se aposentou por nenhuma questão de saúde. Ele teve internado por 2 ocasiões no Hospital Psiquiátrico da Brigada, há 10, 12 anos atrás, mas porque ele tinha deixado também de tomar essa medicação. Na época também não teve nenhum comportamento violento, tanto é que o porte de arma era uma arma particular, estava no nome dele, uma pistola 9mm, né, 2 tiros, 9 tiros intactos, né, então os 2 que ele utilizou fecha realmente com a capacidade desse armamento, e o porte dele foi renovado no ano passado, ele passou por um psicotécnico, então, em princípio, estaria tudo de acordo. É claro que todas essas outras circunstâncias a gente vai apurar agora no curso do inquérito policial. Lucas? André, Oi, eu quero fazer uma pergunta assim. Nós estamos conversando com a delegada que está investigando esse caso que aconteceu de manhã ali na Avenida Bento Gonçalves, aqui em Porto Alegre, desse policial da reserva que matou a companheira dele. Companheira de 20 anos, não moravam juntos, e é isso que a polícia agora quer descobrir. Ele matou, né, a companheira, Maria Elizabeth, e tentou tirar a própria vida. Então, pelas características, foi de fato um feminicídio, Lucas? André quer esclarecer, delegada, pelas características, é de fato um feminicídio. E é até importante frisar, delegada, até para nossa audiência, qual é a diferença do feminicídio, um crime de ódio, crime de gênero contra a mulher, para os outros tipos de homicídio? Isso. O feminicídio, ele tem ali, ele é uma qualificadora, né, do homicídio doloso. O homicídio doloso é quando há a morte de uma mulher, e o feminicídio é quando uma mulher morre pela sua condição de mulher, o que nós chamamos de motivação de gênero. Então, quando o artigo, que é uma lei de 2015, ele coloca as 2 situações de feminicídio, a primeira deles é o feminicídio íntimo, que diz num contexto de violência doméstica, familiar e afetiva. Então, como eles tinham um relacionamento afetivo, ele iniciou já como sendo tratado como um feminicídio. Ou o inciso 2 diz quando há menosprezo à condição de mulher, onde nós podemos enquadrar diversas outras situações, até sem autoria conhecida, até sendo um desconhecido da vítima, mas que há esse menosprezo ou essa discriminação, como o caso, por exemplo, de mulheres vítimas de violência sexual e depois mortas, ou quando se desconstitui o feminino, né, durante esse homicídio. Então, isso também é enquadrado como feminicídio. Nesse caso, é um feminicídio? Em tese, sim. Né? A gente inicia, como eu falei, como havia ali uma relação afetiva entre vítima e agressor, ele inicia dessa maneira. No curso do inquérito, é possível, claro, que a gente chegue à conclusão que não houve uma motivação de gênero, mas isso não é muito prematuro para a gente afirmar. Não basta apenas um depoimento, né? Um depoimento de um familiar, inclusive, do suspeito, para que a gente chegue já a esta conclusão. Sim, André. O tipo de problema emocional que ele tem, né? Porque ele está em estado grave, ele não morreu, que ele tem, e tira ele do controle até esse ponto, o fato de não tomar remédio, porque me chamou a atenção da delegada falando que o irmão, mesmo sabendo que ele tinha tomado, fez questão de ir na casa como vamos ver o que vai acontecer, né? Então, se teve essa preocupação, que tipo de problema ele tem e se de fato não tomar esse remédio aí, ele pode ter tido a atitude que ele teve?
Delegado, vocês conseguiram apurar que tipo de problema era esse que ele tinha e se de fato esse remédio, a falta desse remédio, poderia causar algum tipo de surto que levasse ele a tomar essa atitude? Não, na verdade, no diagnóstico da doença dele, ele não teve nenhum sintoma desta maneira nas outras 2 vezes em que ele deixou de tomar o medicamento. Então, a tendência, quando ele não medicava, era ficar depressivo ou um pouco desorientado. Do tipo, ele saía caminhando, sem rumo, tinha uma fala um pouco desconexa, mas ele nunca teve nenhum comportamento agressivo. Não sou uma técnica, não tenho conhecimento exatamente do que pode acontecer com uma pessoa com esse diagnóstico. De novo, vamos apurar isso ao longo do inquérito. E problemas, segundo o irmão nos aponta, nem financeiro, nem pessoal e nem de relacionamento, ele não estaria passando por isso. O único componente novo agora seria essa falta da medicação e, segundo o irmão, seria algo de um dia. Então, algo muito recente ainda, né, para que talvez a própria família adotasse algum outro tipo de providência. E faltou porque, essa resistência não era algo costumeiro? Não, geralmente ele tomava medicação. E essa resistência não foi nada físico também. Na verdade, ele estava se negando e a vítima estava tentando convencê-lo da importância do medicamento. Inclusive, quando ela vai ao encontro do irmão, por volta das 4 da manhã, ela diz que está tudo certo, ele já tomou a medicação. Então, o irmão, na verdade, ele fica mais na casa até por cautela, para que fizesse, né, o efeito do medicamento. E viu ele deitando, estava tudo bem, e aí então ele se ausenta daquele local. Então foi um tempo do irmão sair da casa, retornar até a casa dele, que ele acabou ouvindo os disparos. Não houve nenhum tipo, em tese, de discussão, não houve nenhuma briga. Segundo o irmão, não. E segundo o local de crime, luta corporal, também não tem nenhum vestígio. O irmão fala que chega em casa, ele começa a preparar um café e já escuta os estampidos. Então, no máximo, 5 minutos depois. Mas quando ele deixa a residência, ele diz que acredita porque ele não viu, que o casal ainda estava acordado. Porque ela já estava mais tempo na cama e recém ele tinha se recolhido até o quarto. Então, possivelmente, ela foi surpreendida por esse disparo. Possivelmente, sim. Possivelmente, sim. Ela tentou ainda fugir, tanto é que ela foi encontrada, né, na porta dos fundos da residência. Então, ela tentou correr e pede ajuda, grita. E aí, claro, já é o momento em que o irmão está se aproximando. Tá certo. Muito obrigado, delegada Tatiana Bastos, que está à frente desse caso. André. Ok. Obrigado, Lucas Abate. Falar em medicamentos, gente. Vamos mudar aqui de assunto. Pacientes com doenças crônicas estão enfrentando dificuldade para conseguir remédios aqui na farmácia do estado. Um dos medicamentos que estava em falta há 2 meses e chegou agora essa semana é para tratamento de bronquite e enfisema pulmonar. Na tela os detalhes. 2 meses esperando por medicamentos e, mais uma vez, seu Ricardo, de 56 anos, volta para casa de mãos vazias. Que ele é uso controlado. Fora isso, tem a reavaliação que é feita de 6 em 6 meses. E se tu não tem medicamento, por exemplo, 2 meses faltou medicamento, são 2 meses de reavaliação que se foram. Para alívio do aposentado, o remédio contra a bronquite chegou nesta sexta, mas ainda falta uma medicação importante para tratar a dor enfrentada pelo pai dele, de 82 anos, e pela mãe, de 80. Um medicamento que ajudaria no controle da dor. Então aí fica meio ruim, né? E é um medicamento caro, 30 cápsulas sai 55, por aí, R$55. Meu pai utiliza 90, minha mãe 60. Não é fácil. Além da falta de medicamentos, pacientes ainda encontram essa longa fila que começa ainda pela manhã e algumas vezes na chuva. Diante da pandemia do coronavírus, este médico reforça o aviso que interromper o uso da medicação para quem sofre de doença crônica é um risco. Sempre que a gente tem uma suspensão abrupta, isso pode trazer tanto sintomas pela falta da medicação, quanto o risco da doença de base se descompensar e aí trazendo os riscos das complicações da doença. Caso falte a medicação necessária, a orientação é buscar profissionais da saúde para tratamentos alternativos. Em vez, às vezes, de terem 4, 5 especialistas nas suas áreas, buscar também ter aquele que seja o que coordena o cuidado de saúde do paciente e que ele seja acessível a esse paciente para fazer esse ajuste. Bom, primeiro, a falta do medicamento ela é muito problemática porque para a asma e a bronquite, se você esperar ter a crise, é pior para o paciente. Então, tu tem que tomar para tu não ter a crise, senão ela vai se agravando. Agora, o que me chama a atenção é que as secretarias de saúde, nesta época de pandemia, chegando em inverno, as pessoas têm que enfrentar a fila e a gente vê as pessoas ali, agora não, mas
Na outra imagem estavam mais próximas. Tem muita gente sem máscara, sem medicamento nesse momento de pandemia. Algo precisa ser feito. Falar em saúde, Jeremias Werneck teve protesto hoje por quê e onde? Olha, André, 200 servidores, entre eles médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem e agentes de saúde. Eles estão sem receber, sem viamão, André. Como não recebem, eles também não estão indo trabalhar. E a paralisação está deixando postos do município fechados. Eles são profissionais de uma empresa terceirizada que presta serviço às unidades básicas de saúde de Viamão. Segundo a Associação Mahatma Gandhi, o município repassou apenas parte dos recursos vinculados à gestão referentes a janeiro, fevereiro e março, André. Aí o pessoal fazendo a manifestação. Isso em Viamão de novo, né? Problema na área da saúde em Viamão, a gente já vem acompanhando de um tempo, né, Jeremias? É verdade. Um abraço grande e até já, Jeremias. E olha só, atenção, gente, muito cuidado com receitas milagrosas que a gente encontra pela internet. Pois é, agora especialistas, né? Especialista de fundo de quintal, eles surgem com medicamentos, com umas ideias absurdas que prometem a proteção para a Covid-19. Pois é fake news, é notícia falsa. A melhor precaução é não faça nada que não tenha comprovação científica. No vídeo, a pré-candidata à vereadora de Campo Grande, em Mato Grosso do Sul, explica por que a água tônica seria uma aliada no tratamento contra a Covid. Eu estou comprando água tônica que tem quinino. Quinino é a base da cloroquina. A cloroquina é um composto usado no tratamento para a malária e seu uso vem sendo testado no mundo todo em pacientes infectados pelo coronavírus. O vídeo da mulher viralizou nas redes sociais. Neste outro post, um homem que se diz médico dá dicas de como produzir a cloroquina caseira. Ele sugere a ingestão de alimentos como limão, abacate e abacaxi. Comer diariamente as frutas com água deixará seu corpo pronto para enfrentar qualquer vírus, diz a mensagem. Olha, eu estou fazendo uma busca aqui pela internet e dá para perceber que tanto esse vídeo sobre o consumo de bebida tônica e também esse outro post com uma receita caseira de cloroquina tem milhares de acessos, tem milhares de compartilhamentos. Pois nós convidamos especialistas para avaliarem se essas informações têm veracidade. Isso é fake news. Quem está dizendo que é possível fazer cloroquina em casa está fazendo uma desinformação muito grave para a população, fazendo com que as pessoas acreditem que elas têm uma vacina ou um efeito curativo ou um efeito protetivo contra o coronavírus ou outras doenças. Não é verdade isso. Você não vai conseguir pegar água tônica que contém quinino, que é o precursor das cloroquinas, através do quinino que desenvolveram cientificamente as cloroquinas, mas você na sua casa não vai conseguir pegar o quinino e transformar ele em cloroquina. O repúdio também vem pelos médicos. Isso é um absurdo, não sigam as orientações, que inclusive não gera benefício algum, até porque não se sabe nem se a própria hidroxicloroquina funcione. E certamente não é com a ingestão de água tônica que a gente vai conseguir ter níveis elevados de hidroxicloroquina. Acredite na ciência, acredite no que os médicos e farmacêuticos e enfermeiros estão aí, os cientistas estão dizendo para proteger você e sua saúde e não caia em informação de gente que quer apenas se promover neste momento. 19 graus é a temperatura. Cadê a imagem de Porto Alegre? Tá chovendo fraquinho aqui na capital, uma cara de inverno. 19 graus é a temperatura. Agora, será que a chuva vem ou ela só veio aí para dar uma enganadinha e tá indo embora? Como vai ser o final de semana? Em seguida eu converso com a Estael Cias. É um rápido intervalo, eu vou ali e já volto. Estael Cias, chove ou não chove, Estael Cias, ou são apenas escaramuças, como diz um amigo nosso? Oi, André, boa tarde a todos. Olha, realmente não passa de garoa, de chuvisqueiro. Fake news. Não acrescenta muito. É fake news. Fake chuva. Não nos acrescenta muito. Que pena. É uma pena. A gente tem um sistema de baixa pressão, um ciclone a cerca de 200 quilômetros da costa, então gera essa circulação de nuvens, de umidade, deixa esse céu
fechado aqui na Grande Porto Alegre, litoral, municípios do sul do estado, com essas garoas que não acrescentam muito. No interior o tempo segue aberto, fez frio no amanhecer de hoje, até anotei aqui 7 décimos positivos em São José dos Ausentes, temperatura na casa de 2 graus lá em Soledade, na casa dos 3 graus em Santa Rosa. Então, onde o ar é mais seco, a temperatura teve declínio. Agora, nas próximas horas, nós devemos ter lá na fronteira oeste, nas Missões, 24 a 26 graus de temperatura. Aqui, em razão dessas nuvens que deixam o céu encoberto, a temperatura vai à casa de 21, 22 graus, não passa muito disso em toda a região metropolitana. E no sábado e no domingo, a tendência, principalmente para o sábado, é de algo parecido. A parte leste, litoral, Serra, Grande Porto Alegre, Costa Doce, com nuvens e possibilidade de garoa, grande parte do interior com esse ar seco, garantindo ainda um pouco de frio na madrugada e com aquecimento mais forte à tarde. No domingo, tem previsão de calor. Grande parte do centro, oeste, noroeste do estado, com temperatura perto de 30 graus. Olha então, aí. O tempo segue firme e agrava a estiagem. Pois é, a gente vê pelo mapa aí do teu lado, né, a faixa aqui, né, de nuvens, né, é o mapa do Rio Grande do Sul, claro, ele está na perspectiva, Sim, né, sim, do globo, mas a gente vê a quantidade de nuvens. Agora, Estael segue essa problemática da seca, porque não se tem uma previsão assim de uma chuva em quantidade para os próximos meses, né? Pelo menos até o final do mês de abril, principalmente nos próximos 10 dias, praticamente não chove em grande parte do Rio Grande do Sul. Então, são mais 10 dias sem chuva e com o agravante do calor. Domingo, segunda e terça, a perspectiva é de marcas ao redor de 30 graus. Então, isso acaba gerando mais evaporação e agrava os efeitos da estiagem, que já são devastadores, principalmente no setor agrícola. Então, o quadro é de preocupação. Possibilidade de chuva mais expressiva na virada do mês, de abril para o mês de maio. Há uma expectativa de que no mês de maio possamos ter chuva mais volumosa e também mais frequente, se aproximando da média histórica e aí começando um período de recuperação que não é rápido. Então, essa recuperação vai demorar ainda muitas semanas para que a gente possa ter a normalidade no nível da umidade, no nível dos rios aqui do estado. Então, é uma grande preocupação que a gente tem que ter. Os prejuízos não são só no campo, na cidade, na questão de abastecimento já é uma grande preocupação. Então, é preciso olhar com muita atenção para isso. Agora, quando é que vão se dar conta da gente aproveitar de uma melhor maneira os nossos recursos hídricos, né? A gente sempre fala, Estael, Israel, por exemplo, que o Rio Jordão, ele é um arroio, na verdade, eles usam um sistema de gotejamento que faz tu economizar água e sobra água para as pessoas usarem, por exemplo, dentro de casa. E aqui a gente vê que a água toda se vai muito para a agricultura e não se aproveita como deveria, o que é uma pena muito grande, né? Uma preocupação muito grande. É um investimento caro, né? Um investimento muito caro. A gente entende que o setor agrícola, cada planta leva muitos litros de água para conseguir todo o seu pleno desenvolvimento. É fundamental a água, não tem como não ter esse investimento. Mas é certo que se tivesse uma logística, toda uma preparação de equipamentos especializados, com certeza esse consumo diminuiria bastante e daria para abastecer a todos, né? Não só o setor agrícola, mas outros setores importantes também. Então é algo que tem que ser planejado, porque a estiagem não acontece de um dia para o outro, são vários meses, é um processo lento, né, que vai acontecendo. A gente tem avisado aqui desde outubro, novembro, a gente tem falado, olha, os próximos meses serão difíceis, vai ter pouca chuva. Então não é um processo que acontece de uma hora para outra. É necessário usar essas informações para fazer planejamento. Te cuida, Estael Ceas. Bom final de semana, um grande beijo para ti. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Agora, meio-dia e 54 minutos, depois de suspender os pagamentos de funcionários de creches comunitárias, os profissionais foram até o centro, aqui em Porto Alegre, isso para protestar. Estas instituições, elas têm medo, né, de ter que fechar a porta, porque não está tendo pagamento por parte da Prefeitura da capital. Na tela, os detalhes. Isso é o nosso trabalho. Nós fazemos a diferença na comunidade. Sob palmas. Em defesa da educação, carregando cartazes e bloqueando parte do trânsito no centro de Porto Alegre. Mesmo contrariando as recomendações das autoridades em saúde para evitar aglomerações, centenas de trabalhadores de creches comunitárias protestaram em frente à Prefeitura da capital nesta quinta-feira, porque temem ficar sem emprego. A
Alegando o efeito da pandemia, a Prefeitura anunciou a suspensão por 60 dias dos contratos com mais de 300 escolas comunitárias de educação infantil e entidades educacionais conveniadas. As aulas e o atendimento do contraturno foram suspensos em 20 de março. Segundo a Prefeitura, não é possível manter o pagamento por um serviço que não vem sendo executado. Cerca de 4 mil trabalhadores devem ser afetados com a medida. Ainda está em aberto a negociação para este período, porque nós queremos que este período de 16 dias possa ser restituído pela Prefeitura, ou pago pela Prefeitura para as parcerias. Ficou então acordado de que hoje vai ter uma segunda forma de negociação e vai ser revisto essas questões. A Prefeitura garante que as entidades e empresas afetadas pela suspensão de contratos vão poder aderir ao Programa Emergencial de Manutenção do Emprego instituído pelo governo federal. As instituições atendem quase 25 mil crianças na capital. Importante dizer que as instituições elas são sem fins lucrativos e a única fonte de renda das instituições são as parcerias. Essas instituições elas trabalham na ponta da comunidade, elas são onde a comunidade mais necessita desses atendimentos. Mesmo não tendo atendimento nas crianças e adolescentes neste momento, nós estamos fazendo outros tipos de atendimento à comunidade. Muito bem. No Fala Comunidade de hoje, o colega Rafael foi para a zona sul da capital para acompanhar um dia da Catarina, que é uma estudante, olha, que está tentando fazer a diferença na vida de idosos que estão vivendo aí as restrições desta quarentena. Olha só. O Fala Comunidade de hoje está aqui na zona sul de Porto Alegre, aqui na Glória, por um motivo muito especial. Nós vamos mostrar para vocês a história da Catarina, uma menininha que tem um projeto pessoal muito legal. Nesta época de isolamento social, tem muito a ver o trabalho dela e a gente vai conhecer agora. Meu nome é Catarina. Tudo iniciou vendo ao longo dos tempos minha mãe sempre ajudando o próximo. Eu também me pensei, por que não ajudar o próximo? Eu trabalho de manhã, então eu não faço nada à tarde. Então, por que não ajudar meus vizinhos, que sempre estiveram comigo, acompanhar meu crescimento, ou sendo com outras pessoas que nesse momento de dificuldade de sair de casa, eu poderia ajudar. Então é isso que eu estou fazendo pela minha comunidade. Tem as recomendações, né, para sair de dentro de casa, que é para estar protegido, então a gente fica acolhido dentro de casa e a gente agradece que tem essa bondade da vizinhança ali, que tem a Catarina ali, que sempre está auxiliando a gente. Oi, tia Su, já estava esperando? Então vamos então. Oi, filha. Oi. Tudo bem? Eu também, tô louca de saudade. Não vejo a hora de eu ir aí pra te visitar. Um beijo, filha. Tá, não precisa chorar. Quando a mãe melhorar, a mãe vai aí te ver. E vão se abraçar, tá? Aí tu vai fazer a mãe chorar também. Essa quarentena tá sendo muito difícil pra eles. E eu, literalmente, me botei no lugar deles. Por que não ajudar? Ajudar o próximo. Que eu acho que isso é empatia. A minha empatia. É o que todo mundo deveria ter um pouco na sua consciência. Que é o que eu pratico. Eu me sinto muito bem fazendo isso. Que show, hein? Olha, parabéns, emocionante. Que baita exemplo. Gente, olha só, a gente se despede com a vitória do Bruno. Cadê o Bruno? Depois de 12 dias internado, olha, 20 anos. Estava com a Covid-19. Na hora da alta, ele foi recebido aí pela família, e o pessoal se despedindo dele com aplausos e um show de violino para ele. Um beijo grande, um bom fim de semana a todos. A gente se encontra na segunda-feira. Tchau, tchau.